Paz, igreja, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. E como tem passado esses dias? Tem aprendido com o Senhor? Tem estado feliz e confiante na presença dele? Se não, é um momento para confiar, é um momento para poder aprender um pouco com Jesus nesses tempos difíceis. Amém? Estamos aqui mais uma vez e eu queria deixar mais uma aula para você a respeito desse domingo de manhã sobre a nossa EBD. E continuando aquele estudo sobre atributos comunicáveis do Senhor, na última aula nós falamos um pouco sobre a sua característica espiritual e sobre a sua característica invisível. E hoje eu queria falar com vocês sobre as características mentais de Deus. E eu quero falar propriamente e especificamente hoje sobre a onisciência de Deus. É um atributo que muitos de nós já conhecemos, mas eu queria aqui rapidamente com vocês definir e direcionar e trazer uma aplicação prática para você, certo? Como é que nós podemos definir primeiramente onisciência? Nós podemos definir que Deus conhece plenamente todas as coisas e também que conhece todas as coisas reais e possíveis em todo o universo, em todos os lugares. Então, se nós podemos basear e definir primeiramente o que é onisciência e entender que Deus ele conhece tudo e todas as coisas. Então eu quero, e interessante antes de nós lermos um texto, é que se nós falamos que Deus conhece plenamente a si mesmo e plenamente todas as coisas, isso para nós tem que, na verdade isso é muito grandioso para nós. Por quê? Porque Deus, ele é infinito e ele é ilimitado. Então ele está dizendo que ele conhece a si plenamente, então, ou seja, ele conhece a si infinitamente e ilimitado. Então, ou seja, Deus ele conhece todo o seu ser e tudo que há nele. E o interessante que eu quero deixar, vamos ler o primeiro texto, que está em 1 Coríntios 2, capítulo 10, que ele vai dizer o seguinte: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, Paulo, para poder explicar sobre o Espírito de Deus, ele vai trazer isso num movimento, vai trazer isso num pensamento humano. Ele vai dizer o seguinte: olha, sabe quem conhece os seus pensamentos? Sabe quem conhece o pensamento que você está tendo agora? O Espírito que está em você. Então ele está dizendo o seguinte: sabe quem conhece a Deus profundamente? O próprio Espírito que está nele. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Espírito que está em Deus conhece a Ele no seu íntimo, no seu ser, no seu poderoso, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Então, quando nós falamos sobre onisciência, o próprio Espírito conhece os pensamentos, as vontades, tudo que está em Deus. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo vai dizer, e o próprio Jesus vai trazer essa promessa para nós, que o Espírito Santo agora habita em nós. Ou seja, o mesmo Espírito que conhece todas as coisas de Deus está em nós. Então, o que isso aplica em nós? Aplica que nós podemos conhecer a Deus, porque o seu próprio Espírito está em nós. Então isso traz para nós, irmãos, uma revelação muito grande, porque nós podemos nos relacionar, nós podemos conhecer a Deus pelo fato do Espírito de Deus estar em nós. Aquele que conhece tudo e todas as coisas sobre Deus está em nós. De fato, nós nunca conheceremos a Deus plenamente, porque se assim for, um dia, se nós conhecemos a Deus plenamente, nós poderemos ser iguais a Deus, ou seja, ser Deus. Mas na verdade isso nunca vai acontecer, porque nós somos seres limitados, nós somos seres que existe um limite, mas para Deus não há limite. Então o que esse texto tem ensinado para nós, irmãos, é que Deus ele se tornou conhecido através do Espírito Santo que está em nós. Irmão, sabe o que é interessante? Se o próprio texto está dizendo para nós que o Espírito Santo conhece tudo e todas as coisas de Deus e que esse Espírito está em nós, deixa eu te dizer algo. Para onde nós formos, para onde nós corremos ou aquilo que nós pensamos, Deus vai estar lá e Ele conhece todas as coisas.
Isso é um atributo de Deus ao qual nós precisamos caminhar e pensar todos os dias e entender que Deus conhece tudo em nosso coração e tudo em nossas vidas. Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos e sentimentos. Então por que muitas vezes nós estamos correndo da sua vontade, correndo de quem Deus é, sabendo que Ele conhece todas as coisas? Nós vivemos uma vida, parece que Deus não está olhando para nós. Quando nós vamos pecar, nós vamos para o nosso secreto, porque nós achamos que ninguém está vendo, mas na verdade Deus está vendo. Eu lembro muito de Davi quando fala sobre isso. Porque, primeira coisa você precisa entender, Deus ele não está procurando pessoas perfeitas. Quando ele fala que Davi é um homem segundo o seu coração, ele não está falando que Davi era um homem perfeito, mas ele estava dizendo para nós que ele conhecia o coração de Davi e que o coração de Davi, mesmo pecando, ele se direcionava em arrependimento para Deus. Então, o que esse texto ensina para nós, irmãos, é que Deus conhece o nosso coração e conhece a nossa alma, assim como ele conhecia o coração e a alma de Davi, e que nós precisamos estar nele todos os dias. Irmãos, você tem medo de falar algumas coisas para Deus em oração? Como confessar um pecado, como abrir um coração a respeito de algo. Quando na verdade, irmão, você precisa entender que mesmo antes de nós orarmos, Deus já conhece os nossos pensamentos e as nossas dificuldades e aquilo que nós precisamos. Então por que Ele ainda quer que você ore a Ele? Porque Ele está procurando relacionamento com você. Então entenda algo, Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do seu pensamento, Ele sabe das suas dificuldades. Tudo que Ele quer é que você coloque o seu coração nele. Eu queria ler mais um texto com você, e esse texto agora se encontra em Salmos. Vamos ler o Salmo 139, versículo 1 e 2. E eu vou ler só os 2 primeiros versículos, mas quando esse vídeo acabar eu quero que você leia ele tudo, porque ele fala sobre a onisciência de Deus, certo? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Então o salmista está deixando bem claro que Deus conhece todas as coisas a respeito do seu ser, no sentido de nós. Ele conhece todas as coisas que está em você. Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu propósito, Ele conhece as suas vontades, Ele conhece o seu Filho amado. Então, irmãos, viver com essa realidade e entender que Deus ele te conhece no seu âmago, Deus ele te conhece no seu profundo, Deus ele conhece a sua criatura, ele conhece o seu filho. Então, irmãos, viva com a realidade de que Deus ele te conhece. E às vezes isso pode gerar um pouco de constrangimento e um pouco de medo em nós, e entender que Deus ele conhece os nossos pensamentos pecaminosos, que Deus conhece a nossa natureza pecadora, que Deus sabe que muitas vezes nós planejamos muito mais para o mal do que para o bem. Ele sabe que nós pecamos diariamente. Mas sabe o que é mais lindo? Que mesmo ele sabendo e conhecendo todo o seu ser, toda a sua natureza pecadora, mesmo assim ele escolheu se relacionar com você, porque existe um propósito na terra para você. Então o que ele está dizendo para nós, irmãos, que um dos propósitos qual Deus tem para nós é a transformação do nosso ser. E a transformação do nosso ser à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então se ele conhece você, se ele conhece a sua vida, se ele conhece o seu pensamento, isso é bom, isso é proveitoso, sabe por quê? Porque isso vai nos direcionar segundo o seu propósito. Mesmo ele conhecendo todos os nossos pecados, ele ainda decidiu nos amar, ele ainda decidiu enviar o seu Filho em amor por nós. Sabe o que ele quer de nós hoje? Transformação, sinceridade e arrependimento. Se mova em arrependimento ao Senhor, para que a sua mente seja transformada. Irmãos, Deus conhece tudo o que está acontecendo agora e tudo o que vai acontecer no futuro. Creia em Deus.
Se esse tempo tá sendo difícil, onde muitas vezes a dúvida ela tem tomado conta do nosso coração, tudo que nós precisamos fazer é confiar naquele que conhece todas as coisas, ao qual tem domínio sobre tudo e sobre todos. Amém, irmãos? Deus, ele é onisciente, ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu futuro. Mesmo que você não tenha fé neste momento e falta de esperança, confia em Deus, porque Ele conhece e está sobre Ele o controle de todas as coisas. Tudo que Deus tem pedido para nós nesse tempo é apenas confiar no seu ser, na sua palavra e naquilo que Ele é. Amém? Que Deus esteja abençoando você para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você.